Bom, como eu conheci a Ordem Demolei? Eu tenho um tio maçom, aqui da Regeneração Campinense, o Wilson Vasconcelos, e eu sabia que existia a Ordem Demolei por conta do meu primo, o neto de tio Wilson, João Wilson, ser Demolei. Então eu sabia da existência da Ordem Demolei, que era uma organização para jovens, patrocinada pela maçonaria, mas não tinha nenhum contato por achar que a Ordem Demolei era somente para parentes muito próximos dos maçons. Como o tio Wilson é, na verdade, tio do meu pai, eu não sabia se eu teria essa aproximação para poder iniciar. A minha história de fato com a Ordem Demolei, quando eu tive a vivência mesmo, a oportunidade de iniciar na Ordem Demolei, foi em 2008, quando eu ingressei na Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG. Eu fui aprovado para o curso de Engenharia Agrícola e lá eu conheci o irmão Diego Diniz, que é o Gari. Então eu comecei a falar com o Diego Diniz, né? A gente assistia aulas juntos, e também tinha o Aie, que é outro Demolei também aqui do capítulo. E a gente sempre vivia junto, a gente pagava muitas cadeiras juntos, e eu sabia que Diego era Demolei. Então eu fui conversando com ele a respeito da Ordem Demolei, o que era a Ordem Demolei de fato e tudo mais, e ele foi me explicando aos poucos. Foi quando de fato surgiu a oportunidade de eu iniciar, isso em 2008, ou seja, eu deveria ter iniciado em 2008. Quando o Diego me entregou a ficha e tudo mais para poder iniciar na Ordem Demolei, eu não esperava nada da Ordem Demolei. Eu conhecia o que era a Ordem Demolei, o Gari me explicou o que era a Ordem Demolei, mas eu não tinha noção do que seria minha participação na Ordem Demolei. Eu não saberia onde seria meu local na Ordem Demolei, eu não saberia como aquilo poderia influenciar na minha vida ou na construção da minha personalidade. Então em 2008 o Gari me entregou as fichas, me deu a oportunidade de iniciar, e durante a assinatura da ficha, eu pedi para o tio Wilson assinar a ficha, inclusive, para atestar que eu queria iniciar e tudo mais. Tio Wilson me pediu um tempo, me disse que eu não iniciasse agora, na época, né, 2008, porque estava tendo alguns problemas no capítulo, o pessoal estava se afastando, e ele pediu esse tempo para poder iniciar, passasse essa maré de coisas que estavam acontecendo no capítulo. Então eu fiquei aperreando com o Gari de 2008 até 2010. Quando foi 2010, Gari a ficha, e ele me entregou a ficha. O capítulo estava terminando de fazer um congresso paraibano, e foi quando de fato eu assinei a ficha, entreguei a ficha. Minha sindicância foi feita pelo irmão Rodrigo Bolinha, que era o mestre conselheiro da época, e eu pude iniciar na Ordem Demolei. Eu esperava que a Ordem Demolei fosse, sinceramente, eu esperava que fosse um clube do Bolinha, né? Um clube dos hominhos que discutiam algumas coisas, mas que não tinha nenhuma intenção de fazer alguma atividade relacionada para o pessoal, para a personalidade da pessoa ou para a sociedade. Eu nunca esperei que a Ordem Demolei fosse tão grande o suficiente para incrementar tanta coisa na minha vida, tanta coisa na minha personalidade. Então eu me surpreendi muito com minha época de ativo, com as oportunidades que eu tive na Ordem Demolei, porque foi a grande responsável e é a grande responsável pela construção do que eu sou, pela construção do homem que eu sou hoje, profissional que eu sou hoje, da pessoa que eu sou hoje. Foi o que eu encontrei aqui na Ordem Demolei, foi o que eu encontrei dentro do capítulo Deus, Pátria e Família. Então eu posso dizer que a surpresa foi 1000% positiva. Tudo que eu esperava foi em triplo do que realmente foi para mim, do que realmente é para mim a Ordem Demolei e o capítulo Deus, Pátria e Família. Bom, as dificuldades que nós enfrentamos, na época que eu enfrentei, quando eu era Demolei ativo, quando eu realmente fui iniciado, foi, por incrível que pareça, a quantidade de Demolei ativos. O capítulo estava numa ressaca pós-congresso, um trabalho árduo do irmão Bolinha, do irmão Ramon também, que ajudou muito na parte do congresso, e de outros tantos, o irmão Júlio, mas foi o pós-ressacada do congresso. Então eu sofri demais com a quantidade de Demolei ativos. Minha primeira reunião ela aconteceu somente porque teve a união de 2 capítulos. A minha primeira reunião ritualística foi a união de 2 capítulos, o capítulo Deus, Pátria e Família e o capítulo União e Beneficência do SCODB.
Eles estavam aqui, algum pessoal do União e Beneficência, e a gente pôde juntar os dois times de Demolei ativos e poder fazer a reunião. Mas, por ser essa ressacada de congresso, o pessoal já tinha trabalhado bastante para fazer o congresso estadual, teve essa queda na quantidade de pessoas, mas a euforia que nós tínhamos, o entusiasmo que nós tínhamos, que o pessoal tinha, né, que eu recebia esse entusiasmo dos meninos, era tão grande o suficiente que fez o capítulo realmente se movimentar. Rodrigo estava terminando uma gestão, e estava para entrar a gestão do irmão Júlio, que foi o Demolei, assim, na época que eu iniciei, eu pude perceber que era o Demolei promissor do capítulo, era o Demolei que todo mundo esperava muito de Júlio. Pelo jeito dele, pela parte administrativa dele, de certa forma pela a seriedade que ele levava a Ordem de Demolei. Então todo mundo esperava muito da gestão de Júlio, justamente por isso o entusiasmo para enfrentar essas dificuldades, principalmente a quantidade de gente, foi grande. Eu iniciei com mais 3 irmãos, Arthur Costa, Lucas Moraes e Anselmo. Arthur ainda frequenta o capítulo, é Demolei ativo, os outros 2 são sênios, mas a quantidade de gente realmente foi a grande dificuldade que nós enfrentamos na época. E isso foi sendo superado com as iniciações, a iniciação do irmão Júlio, depois com a iniciação do irmão Sinaldo, da gestão de Sinaldo, e depois da minha iniciação, que eu tive a oportunidade de ser mestre conselheiro. Então a dificuldade mesmo que enfrentávamos era somente a quantidade de gente. Pós-congresso a gente deu uma queda no número do nosso quadro, mas nós conseguimos superar, principalmente com o entusiasmo que o pessoal tinha em levar muito a sério a Ordem de Demolei, em se preocupar muito com a Ordem de Demolei, em gostar muito da Ordem de Demolei. Nossa época de ativo, a gente realmente vivia a Ordem de Demolei de uma forma bem intensa, tanto que a gente algumas vezes recebia algumas críticas dizendo: nossa, vocês só têm a Ordem de Demolei na vida de vocês não estudam, vocês não fazem nada. Mas é porque a gente gostava tanto da Ordem de Demolei, a gente levava tão a sério a Ordem de Demolei, que ela sempre estava nas nossas discussões diárias. A gente nunca deixava de se falar uma vez no dia para tocar no assunto do capítulo, para tocar no assunto da Ordem de Demolei. Então, eu acho que o entusiasmo que a gente tinha, o amor que a gente sentiu pela Ordem de Demolei, que a gente sentia na época pela Ordem de Demolei, foi suficiente para quebrar essa dificuldade, a quantidade de pessoas e também do número de gente que vinha frequentando as reuniões. Acho que foi isso. Bom, como surgiu a história da festa dos 30 anos? Eu não faço ideia. Chegaram pra gente, comentavam-se nos bastidores do capítulo que o capítulo ia fazer a festa do Jubileu de Pérola, a festa dos 30 anos. Ou seja, depois de 30 anos, de 82, seria 2012, né? E a gente fazendo as contas e tudo certo, que seria a gestão do irmão Léo. Depois de Júlio ser mestre conselheiro, eu tive muita oportunidade de poder vivenciar a parte administrativa com o Júlio. Júlio foi um mestre conselheiro que deu muitas oportunidades às pessoas, principalmente a mim, que era recém-iniciado. Ele me deu a oportunidade de vivenciar a administração do capítulo. Ele me puxava realmente para as coisas administrativas do capítulo. Eu pude ajudar ele em muitos eventos do capítulo, eu pude ajudar ele nas atividades administrativas do capítulo. Então surgiu a minha vontade de fazer parte do corpo administrativo do capítulo, não necessariamente ser mestre conselheiro do capítulo, porque eu iniciei velho já. Eu já estava prestes a completar 21 anos de idade, estava prestes a virar Cena de Demolei, e eu via muita molecada no capítulo, muita gente que já de vivência, já madura na Ordem de Demolei. Então eu meio que nunca desejei ser mestre conselheiro, nunca tive a intenção de ser mestre conselheiro. Na gestão do irmão Sinaldo, que foi depois já de Júlio, eu me candidatei a um cargo de segundo conselheiro. Então era Sinaldo, mestre conselheiro, Léo Virgildo como primeiro conselheiro e eu de segundo conselheiro. Sabendo que na próxima gestão seria a gestão responsável por fazer a festa dos 30 anos, por fazer o Jubileu de Pérola do capítulo, né? E eu me envolvi muito, intensamente na gestão de Sinaldo. Por ser segundo conselheiro, eu realmente estava dentro da diretoria, mas eu vivenciava a diretoria de uma forma bem intensa. Eu agreguei muita, assim, a gestão agregou muita coisa na minha parte, para mim, né, pessoalmente falando, mas eu vivenciava muito essa gestão, então eu trabalhei mais nessa gestão. E o pessoal comentava que eu deveria ser o mestre conselheiro da próxima gestão, mas eu
por Léo já tinha se preparado, por Léo ser uma pessoa já mais madura na Ordem de Demolei, eu nunca tive intenção de ser de fato mestre conselheiro. E no encontro do Malhete, que aconteceu na cidade de Mamanguape, que na verdade foi o capítulo de Mamanguape que sediou, mas o encontro aconteceu em Rio Tinto, eu estava conversando com o Wesley no dia do evento. Terminou o evento, a gente foi para a praça, ficar se confraternizando com o pessoal, trocando uma ideia, conversando besteira. E eu estava trocando ideia com o Wesley e com o Duílio, do capítulo João Pessoa. E eu falei a eles que eu tinha muita vontade, de fato, de ser mestre conselheiro, tinha de fato a vontade, mas eu não tinha a intenção de ser mestre conselheiro por achar que eu era muito velho, por achar que eu era muito recente na Ordem de Demolei. Eu só tive, no caso, uma gestão do grau de Demolei, que foi a gestão do irmão Sinal, a qual já fui segundo conselheiro. E o irmão Duílio fez, não perca essa oportunidade. Se der para ser, seja. O Wesley também comentou comigo, você não deve perder essa oportunidade de ser mestre conselheiro. Vai ser a melhor época de sua vida, de fato vai ter muito trabalho, de fato vai ter muita dor de cabeça, mas vai ser a melhor coisa que vai acontecer em sua vida. E eu resolvi então colocar meu nome à disposição do capítulo em ser mestre conselheiro. Conversei com o irmão Léo, pedi para ele para ser mestre conselheiro, porque ele ia se candidatar, então ia ter uma disputa no caso, mas como eu era mais velho que ele resolveu tirar o nome dele da candidatura, então eu fui mestre conselheiro na época dos 30 anos do capítulo. E eu sabia que tinha que acontecer essa festa, sabia que a gente tinha que produzir essa festa, fazer esse jubileu de pérola acontecer, mas quando eu olhei para o lado, eu disse, como a gente vai fazer? Como a gente vai poder construir uma festa tão grandiosa, que o capítulo merece uma festa grandiosa? Nós tínhamos alguns fundos do capítulo do congresso, alguns lucros restantes do capítulo, então a gente resolveu investir e começar a produzir materiais para vender, começou a fazer eventos em lojas maçônicas, como forma de divulgar a Ordem de Demolei e ao mesmo tempo juntar uns recursos para fazer o Jubileu de Pérola. E a gente sabia que a gente tinha no máximo 5 meses. Em 5 meses a gente vai ter que ter o dinheiro dessa festa, a gente vai ter que levantar o dinheiro dessa festa, vai ter que organizar tudo, vai ter que preparar tudo para que ela aconteça em agosto, que é o mês de aniversário do capítulo. E foram 5 meses puxados para o capítulo, puxados para mim, como que era o mestre conselheiro, mas principalmente puxados para os meninos. Sem o capítulo a festa não ia acontecer de forma alguma. Sem os iniciáticos a festa não aconteceria de forma alguma, porque realmente os meninos trabalharam muito. A gente fazia churrasco em lojas maçônicas, a gente ia nas quintas-feiras, sextas-feiras para as lojas maçônicas, esperar as reuniões acabarem. Quando as reuniões dos tios acabavam, a gente estava lá servindo churrasquinho, vendendo refrigerante, vendendo alguma coisa do tipo, para poder juntar dinheiro. Então você imagina meninos de 15, 16, 17 anos, numa sexta-feira, de 10 horas da noite, numa loja maçônica, onde quer que seja, vendendo churrasco e refrigerante para juntar dinheiro para fazer uma festa. Você imaginar isso, você vê que quando a união acontece, quando tem a intenção de fazer acontecer, quando tem a intenção de colocar aquilo que você deseja em mente, as coisas acontecem. E eu fui muito disso. Minha gestão foi totalmente focada nos 30 anos do capítulo, claro, sem deixar as atividades obrigatórias, mas as nossas atividades de lado, mas foi focada total nos 30 anos. A gente vendia churrasco, a gente vendia refrigerante. Então você imagina meninos de 15, 16, 17 anos numa loja maçônica, vendendo churrasco, vendendo refrigerante, vendendo chaveiro, vendendo camisa, vendendo livro, vendendo bolsa. Nos sábados a gente se reunia para casa do tio Ricardo, ia lavar carro de maçom. A gente desenvolveu um lava-jato de Demolei, os maçons chegavam lá com os carros lá, a gente ia lavar. Teve um sábado que a gente ficou de 8 da manhã até umas 6 horas da tarde, lavando o carro, vendendo churrasco, vendendo refrigerante. Então, cara,
O que eu posso dizer dos 30 anos do capítulo é que se resume a muita união. Muita união, muito desejo de fazer acontecer. Muitos dos meninos colocarem no peito e dizer assim, nós vamos fazer. E nós fizemos. Com ajuda, mas principalmente com muito trabalho. Nós fizemos uma festa digna dos 30 anos do capítulo. Nós conseguimos trazer muitos capítulos do estado e fora do estado. Nós conseguimos trazer grandes mestres. Nós conseguimos fazer um evento que ficou marcado no estado e ficou marcado na memória de cada um que estava lá. Nunca vou me esquecer quando eu estava montando a lista de autoridades e de pessoas para entregar como mestre de cerimônias na reunião, que era o irmão Ângelo. Nunca vou me esquecer naquele momento em que eu juntava folhas e mais folhas para colocar o nome de todo mundo, para poder chamar todo mundo para o templo. Nunca vou me esquecer esse templo completamente lotado, quando a gente teve que colocar mais cadeiras aqui porque não cabia. Eu nunca vou me esquecer a alegria do pessoal lá no baile, quando a gente decidiu reunir todo mundo no palco do salão de eventos e passar a transmissão do vídeo dos 30 anos. Todo mundo começou a chorar, todo mundo começou a se abraçar, todo mundo começou a gritar mesmo, assim, de tanta felicidade, de tanto sentimento de dever cumprido. Eu acho que foi a melhor sensação que todo mundo já teve nesses dias de Ordem de Molay. Foi a melhor sensação que eu particularmente tive. Eu atribuo aquela felicidade do momento que estava passando o vídeo dos 30 anos. A felicidade que eu senti naquele momento, a emoção que eu senti naquele momento foi maior do que receber o colar de mestre conselheiro ou de passar o colar de mestre conselheiro. Aquela emoção de poder abraçar todo mundo e dizer, cara, obrigado por ter ajudado o capítulo nesses 5 meses. Obrigado por não ter desistido do capítulo nesses 5 meses. Obrigado por sempre ir nas reuniões nesses 5 meses. Obrigado por ter ido em todas as atividades, todas as coisas mirabolantes que a gente inventava para arrumar dinheiro. Obrigado por ter ido. Porque sem você, sem as pessoas que estavam naqueles 30 anos, sem os meninos que estavam naqueles 30 anos, as coisas não teriam acontecido. Foram o suporte para eu, que não tinha tanta vivência de Ordem de Molay, que tinha muito deveres extracapitulares, foram um suporte para eu não ter desistido do cargo. Nunca passou na minha cabeça, não vai dar certo, festa de 30 anos. Eu tinha plena consciência, eu tinha plena certeza que em agosto o capítulo ia se reunir com muitos mestres conselheiros antigos, com mestres conselheiros, com muita gente que passou pelo capítulo, e a gente ia comemorar. E foi o que aconteceu. A gente comemorou e comemorou bem. Foi demais, foi muito bom. E depois, o que aconteceu? Bom, durante mais da metade da minha gestão eu já era sênior. Eu assumi em janeiro, junto com o irmão Tiago e o irmão Matheus Queiroga, o capítulo, assumi em janeiro. E em março eu completei 21 anos. Então, em março eu já era sênior de Molay. E vinha um questionamento, vamos fazer uma gestão de 1 ano, já que é o aniversário do capítulo, faz a gestão de 1 ano, a gente faz 2 gestões juntas, você fica de 1 ano de ativo e tudo mais, e a gente faz a festa em agosto, você entrega o cargo mais tarde, não tem problema, a gente diminui o nosso tempo de atividade desse ano, já que a festa era tão pesada de ser feita. Mas eu nunca tive intenção de fazer uma gestão tão longa, porque eu queria passar o bastão para Léo. Léo também estava ficando velho. Léo abdicou de muitas coisas na faculdade. Léo é um cara muito organizado, então ele se organizou para ser mestre conselheiro na época que eu fui mestre conselheiro. E quando eu cheguei dizendo, Léo,
quero ser mestre conselheiro. Então ele teve essa desorganização na vida dele, nesse calendário dele. Então eu queria passar o bastão para ele, né? Não queria prolongar minha gestão e deixar ele com uma gestão curta. O cara tinha 5 anos de ordem de Demolei, 6 anos de ordem de Demolei, o cara era fera, pessoa que todo mundo esperava para assumir o capítulo. Então, a primeira reunião ritualística de Léo foi a festa dos 30 anos. Primeira reunião de fato que Léo foi mestre conselheiro, que vestiu a capa e o colar e foi lá para o Oriente, foi a festa dos 30 anos. Eu estava já como sênior de Demolei, sentado como convidado. Quer dizer, nem como convidado, quase me deixaram trancado lá de fora no dia da festa. Mas depois, o que é que aconteceu? A gente sempre tem a noção, quando a gente é Demolei ativo, que quando virar sênior as coisas não vão mudar. A gente vai colocar um terno e vai conseguir frequentar as atividades do capítulo como a gente sempre frequentou. A gente vai conseguir vivenciar a ordem de Demolei como a gente sempre vivenciou. Só que é bem difícil isso acontecer. Eu já estava perto de terminar a faculdade. Eu tinha alguns planos na minha cabeça de fazer algumas determinadas coisas. Então, depois que eu virei realmente sênior, eu ainda tive aquela síndrome de Peter Pan, de não querer abandonar o capítulo, de querer segurar o barco ainda. Basicamente frequentei toda a gestão de Léo e de Matheus Queiroga depois. Fui convidado para ser membro do Conselho Consultivo do capítulo. Fui membro do Conselho Consultivo do capítulo, acho que por 2 anos. 2 anos, eu acho. Um como conselheiro do capítulo e outro do conselho do priorato, que era, na verdade, um conselho só. Eu junto com o irmão Ramon Ferreira, quando a gente conseguiu implantar 2 sêniores na gestão de conselho consultivo aqui no capítulo. Mas depois a responsabilidade vem, sabe? Comecei a trabalhar, me formei, comecei a trabalhar, comecei a colocar alguns planos que eu tinha em mente para realmente serem feitos, serem aplicados, e isso vai distanciando você muito do capítulo, mas da ordem de Demolei nunca. Os ensinamentos que eu tive aqui, eles são praticados todos os dias. Todos os dias, uma reunião de Demolei, uma abertura de reunião de Demolei acontece em minha vida. Bom, Sopão Demolei, como surgiu? Eu era iniciático, já estava quase elevando, era somente Demolei ativo, não tinha nenhum cargo aqui no capítulo, era na gestão de Júlio. E nesse dia em específico eu estava ocupando o cargo de segundo conselheiro, porque ele não tinha faltado e Júlio me colocou. Então eu lancei a proposta de a gente fazer. Eu sempre pensei, sempre imaginei, depois de iniciar, que a Ordem de Demolei deveria desenvolver um projeto bem voltado para a sociedade. Eu acho que a Ordem de Demolei deveria ser focada na construção pessoal. Ela sempre tem 2 vertentes: a construção pessoal, a modelagem da pessoa em si, mas também a modelagem de uma forma direcionada para a sociedade. Então a Ordem de Demolei, eu sempre vejo a Ordem de Demolei trabalhando em 2 vertentes, trabalhando o pessoal, o interior das pessoas que nelas são iniciadas, e trabalhando em prol de outras pessoas, como forma de ajudar e tudo mais. Então eu dei a ideia de fazer um sopão. Inicialmente eu até falei, a gente cobra uma taxa simbólica de 50 centavos só para a gente comprar material mesmo. E a gente desenvolve um projeto de um sopão de Demolei, e toda sexta-feira a gente vai entregar nas comunidades. A ideia é entregar toda sexta-feira. Só que a gente foi trabalhando bem o projeto, foi conversando mais, foi moldando mais o projeto e surgiu como hoje ele é feito. Sem nenhum custo, óbvio. A Ordem de Demolei tem esse sentido de ser totalmente filantrópico. A gente consegue fazer isso totalmente filantrópico e fazer uma vez por mês, na última sexta-feira do mês. Então surgiu a ideia, como vamos conseguir os materiais? Eu dei a ideia de a gente procurar os restaurantes e fazer uma parceria com alguns restaurantes aqui da cidade. Juntamos 5 pessoas numa tarde e saímos com um projeto em mão, um projeto feito. Eu fiz em casa um projeto básicozinho, uma cadernetazinha, um folderzinho explicando o que seria o projeto, como seria
o projeto seria feito, para que a intenção do projeto ser feito, e explicando o que era o capítulo Demolei, explicando o que era o Demolei, para poder entregar os donos de restaurantes aqui da cidade. E saímos 5 pessoas, eu não lembro, 5 ou 6 pessoas pelo centro da cidade, batendo de restaurante em restaurante. Chegava no restaurante e dizia: eu posso falar com o gerente ou o dono? E o gerente vinha, o dono vinha, a gente explicava e perguntava se tinha como ele ajudar a gente. Nessa saga, para conseguir parceiros, nós conseguimos 2 restaurantes que se comprometeram em ajudar a gente. Então a gente fechou, tudo certo, vai acontecer o primeiro Sopão Demolei na sexta-feira. A gente se organizou e de tarde, bem pela tarde, a gente foi buscar os mantimentos lá nos restaurantes. O primeiro restaurante que a gente chegou, que ele tinha se comprometido, já estava fechado. Estava fechado, ele não atendia telefone. Ele disse que não, depois de muita insistência, ele atendeu o telefone, mas ele disse que não ia ajudar porque, não sei porquê, tinha desistiu. E o segundo restaurante que a gente foi o restaurante de Seu Lúcio, o Tempero de Casa, que hoje é o parceiro da gente, continua sendo o parceirão da gente, e que nunca, nesse tempo de ordem de Sopão Demolei, ele deixou um mês sequer sem prestar a assistência que ele prestou a gente. Então, nessa primeira vez, ele serviu para a gente os mantimentos, e fomos para casa do irmão Arthurzinho e Mateuzinho, né, para fazer de fato a sopa. Então foram Arthur, Mateus, eu, Tiago, Bolinha e Herbert. Preparamos a sopa, compramos no supermercado alguma coisa para colocar dentro da sopa, para pelo menos dar o caldo da sopa, para ver se conseguia fazer um caldeirão maior, um caldeirão mais vantajado, e fomos entregar. Eu, Bolinha, Tiago e Herbert. Foram só os 4 loucos na cidade, numa sexta-feira de noite, para entregar a sopa para uma comunidade. Então foi crescendo. Na última sexta-feira do mês a gente vai fazer o sopão, foi começando a agregar mais gente, foi localizando algumas comunidades que precisavam de mais apoio da gente, foi criando laços com as comunidades, e aos poucos a gente foi crescendo o sopão, né? O sopão ele começou na gestão de Júlio, mas o sopão foi desenvolvendo aos poucos. Sempre que tinha uma atividade festiva, a gente fazia alguma coisa dentro do sopão. Dia das crianças, a gente preparava uma atividade específica para ser realizada no dia do sopão, porque a gente criou um laço muito grande com as comunidades. A gente criou um laço muito grande com a comunidade que a gente passou mais tempo ajudando, que foi acumulado lá no Distrito dos Mecânicos, a comunidade que a gente teve mais aproximada, teve uma aproximação bacana lá. Ao ponto de, no aniversário de Arthur Costa, Arthurzinho, a mãe perguntou qual presente ele ia querer, e a gente sabia que ele queria um violão. E ele disse: não, mãe, eu quero que a senhora pegue o dinheiro do violão, eu quero que a senhora faça de quentinha, eu quero que a senhora faça um jantar para a gente distribuir lá na comunidade do Sopão. E nesse dia, acho que foi um dos sopões mais emocionantes que o capítulo teve, porque foi totalmente, não foi um sopão, foi uma janta mesmo, uma janta bacana, feita para comemorar o aniversário de Arthur, para comemorar o aniversário de Arthurzinho. O próprio capítulo se juntou depois, cada um fez fez um rachinho assim, cada um deu um dinheiro, a gente comprou um violão para Arthur, deu a ele de presente, mas o ato dele em ceder um presente bacana, que a mãe ia dar um CD, a festa de aniversário que ele ia ter, para poder ajudar a comunidade que a gente criou esse laço, foi impagável, assim, a gente não conseguia juntar dinheiro do mundo que conseguisse pagar o que ele fez para o evento, né? Então o Sopão surgiu disso, né? O Sopão surgiu na necessidade do capítulo ter um projeto que levasse para a sociedade que a gente acreditava, que a gente queria mudar o mundo, o nosso patriotismo mesmo, mudar a sociedade ao nosso redor. Então o projeto Sopão surgiu disso.
surgiu a necessidade de contribuir mais para a comunidade onde a gente está inserido. Porque eu acho que isso é o que é verdadeiramente defender a pátria, é você mudar o que está ao seu redor. Uma mensagem que eu posso deixar para vocês eu acho que nada que vocês vivenciem vai substituir o que a Ordem de Molay deixou para vocês, o que a Ordem de Molay deu para vocês de presente. Eu acho que nenhuma experiência que você vai passar vai ser tão significativa pelas experiências que a Ordem de Molay passou para você, se você tiver tido a bondade de abrir seu coração e receber o que ela quis oferecer. Eu aproveitei demais minha época de Demolay ativo, demais. Eu pude viajar, eu pude passar finais de semana incríveis, eu pude me divertir muito. E diferente da juventude, eu me divertia sem álcool, sem drogas, sem festas loucas. Eu me divertia de forma bem simples. Eu me divertia assistindo um filme com meus irmãos. Eu me divertia dando uma volta no Logan de Rodrigo Bolinha com 15 pessoas dentro. Eu me divertia da maneira bem sincera. Mas isso só foi acontecer porque eu abri meu coração e deixei que a Ordem de Molay me ensinasse o que de fato ela queria ensinar. Eu só consegui enxergar isso a partir do momento que pude perceber que para a Ordem de Molay sair do papel e virar realmente o que é essa coisa fantástica que todo mundo que é iniciado adora, quando eu começasse a viver. E nada que aconteça, nada que possa atrapalhar, nenhuma discussão, nenhuma decepção que você possa ter com algumas pessoas que participam dessa ordem vai ser grande o suficiente para sequer abalar o que você sente pela Ordem de Molay, o que você de fato gosta, o que você de fato quer da Ordem de Molay. Eu acho que nada será suficiente para apagar o que a Ordem de Molay deixou em você. A mensagem que eu deixo para vocês ativos é: vivam cada minuto que a Ordem de Molay está oferecendo para vocês. Participem das atividades, quebrem suas cabeças com problemas administrativos, venham para cá, discutam problemas, discutam o que está acontecendo com o capítulo de errado, discutam entre vocês, deem a cara e a tapa, mas vivenciem cada momento que vocês estão tendo, porque é uma oportunidade única, é uma oportunidade que sem dúvida vai marcar a vida de vocês para sempre, é uma oportunidade de uma coisa que vai entrar na vida de vocês e vocês vão ver a importância disso todos os dias de suas vidas. Para os Senos de Molays, para a galera de Demossauro mesmo, representem esse capítulo. Tudo que vocês fazem nas suas vidas extracapitulares, continue representando esse capítulo sempre. Continue honrando o nome do capítulo. Continue honrando as pessoas por aqui passaram. Continue honrando o Deus Pátria e Família. Ele merece muita honra de vocês. Ele merece muito agradecimento de vocês. Ele merece muito aplauso de vocês. Esse capítulo ajudou a construir milhares de gerações, centenas de gerações. Esse capítulo ele foi responsável por construir homens que hoje ocupam grandes posições do Estado. Esse capítulo ele é responsável direto pela construção da sociedade. E hoje ele depende muito da gente. Depende muito de mim, depende muito do Flávio, depende muito do Mateus, mas principalmente depende da honra de cada um. Então continue a representar o Deus Pátria e Família onde quer que vocês estejam. Representa o Deus Pátria e Família em suas vidas, em seus relacionamentos com suas esposas, com seus filhos. Continue sendo o Demolay que vocês sempre foram aqui dentro, porque esse capítulo é forte, esse capítulo é grandioso,
esse capítulo pôde construir a vida de vocês, pôde ajudar a construir a vida de vocês. E ele merece a honra que vocês oferecem a ele. Ele merece o respeito que vocês têm por ele. E então, continue a respeitá-lo. Continue a lembrá-lo dele. Sempre.